Você já percebeu como algumas pessoas parecem inabaláveis? Não importa o que acontece, crítica, provocação, pressão, caos ao redor, nada parece atravessar elas. Enquanto isso, outras pessoas vivem o oposto. Uma frase já estraga o dia. A pergunta é, o que essas pessoas fortes sabem que a maioria ainda não entendeu? E eu vou te contar hoje 10 segredos psicológicos para que você muda completamente a forma como você reage ao mundo e principalmente como o mundo te afeta. E o primeiro deles já muda tudo. Nem tudo merece a sua reação. A maioria das pessoas não sofre pelo que acontece, mas porque reage a tudo o tempo inteiro. Pessoas emocionalmente fortes entenderam algo simples: reagir a tudo é entregar o controle da sua mente para o ambiente. E nem todo comentário merece resposta, nem toda provocação merece energia, e nem todo problema merece atenção. Às vezes, o verdadeiro poder está em não reagir. Segunda coisa, a opinião dos outros fala mais sobre eles do que sobre você. Quando alguém te critica, raramente aquilo é 100% sobre você. Muitas vezes é sobre frustração, projeção, insegurança ou visão limitada da sua própria pessoa. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de absorver tudo como se fosse uma verdade. Você começa a filtrar. O que não é seu, não entra. 3. Emoções não são ordens. Sentir raiva, tristeza ou ansiedade não significa que você precisa agir com base nisso. A emoção é um sinal, não é uma sentença. Pessoas fortes não são aquelas que não sentem nada, são aquelas que conseguem sentir sem serem controladas pelo que sentem. 4. Você não controla o que dizem sobre você, mas você controla o quanto isso te afeta. Existe uma liberdade muito grande nisso. Quando você entende que a narrativa dos outros não define quem você é, você para de viver em modo defesa. E quando você para de se defender de tudo, você começa a viver de verdade. 5. Nem todo mundo vai te entender e isso é normal. Um dos maiores erros emocionais é tentar ser compreendido por todo mundo. Mas as pessoas maduras emocionalmente já aceitaram uma verdade simples. Sempre vai existir alguém que não te entende e tá tudo bem. Você não precisa ajustar a sua vida para caber na compreensão limitada dos outros. 6. O que te afeta é o que você ainda não resolveu dentro de você. Aquilo que mais te incomoda nos outros geralmente aponta algo interno não resolvido. Não é sobre o outro, é sobre aquilo que ativa em você. E quando você começa a olhar para dentro com honestidade, o mundo externo para de te fazer parte, para de desestabilizar. Comparação é uma armadilha silenciosa. Nada rouba mais a paz do que comparar os bastidores com o palco. Você compara o seu processo com o resultado dos outros e aí sempre você perde. Pessoas emocionalmente estáveis entenderam que a comparação não informa, distorce. E por isso elas voltam o foco para o próprio caminho. 8. Você não precisa vencer todas as discussões. Nem toda conversa precisa de um vencedor. Tem discussões que, mesmo que você esteja certo, te fazem perder energia, paz e clareza. E existe um nível de maturidade onde você escolhe paz ao invés de validação. 9. A maioria das coisas não é tão pessoal quanto parece. As pessoas estão lidando com as próprias dores, inseguranças e limitações. E nem tudo é sobre você. Quando você tira o peso pessoal de tudo, a vida fica mais leve. E a última coisa, você treina o quanto algo te afeta. Ninguém nasce emocionalmente forte. Isso é uma construção. Cada vez que você escolhe não reagir, cada vez que você não absorve uma crítica destrutiva, cada vez que você não entra em um conflito desnecessário, é você treinando a sua mente. Com o tempo, o mundo começa a te atingir menos, não porque você mudou, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. É isso, gente. No final, não é sobre não sentir nada. É sobre não ser controlado por tudo. Porque quando você aprende a separar o que é seu do que não é, o mundo continua o mesmo, mas você não. E isso muda absolutamente tudo.